A menopausa não precisa ser sinônimo de perda de desempenho. Suplementação para desempenho na menopausa é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Davis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso especialista de hoje é o nutricionista Leonardo Posa. Ele é especialista em nutrição, metabolismo e fisiologia do esporte, pós-graduando em fitoterapia, com mais de 2.500 pacientes atendidos e palestrante sobre nutrição e saúde. Prazer te receber no programa. O prazer é todo meu, é ótimo estar aqui. A gente tem um tema muito interessante, né? Porque a menopausa é um momento único da vida das mulheres, que realmente traz bastantes desafios para aquelas que praticam exercício, traz desafios até para manter a própria qualidade de vida. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. Por que a menopausa impacta tanto no desempenho esportivo, na composição corporal das mulheres? A menopausa é um período de transição, né, que na real ele impacta em tudo na vida da mulher. Quando a gente vai pensar ali na parte de performance, em desempenho esportivo, nesse período a gente tem uma mudança nos níveis de estrogênio e progesterona para baixo, eles acabam diminuindo, e isso afeta diretamente tanto a massa muscular das mulheres, tanto a densidade óssea, como o metabolismo, metaboliza a gordura. Também a insulina acaba mudando como a forma que ela age no corpo e pode piorar também como a gente recupera o exercício e também até o sono das mulheres. Então, realmente, ela acaba bagunçando tudo aquilo que a gente prioriza no desempenho físico, né? Então, a principal causa é essa queda hormonal. Essa queda de estrogênio e progesterona, que daí vai acabar, né, gerando ali um aumento de gordura abdominal, uma dificuldade de manter a massa magra, um maior cansaço e até um rendimento menor nos treinos. O corpo muda, né? A gente precisa mudar ali a estratégia que a gente está fazendo com essas mulheres justamente para conseguir acompanhar essa mudança fisiológica que está acontecendo. Eu confesso que de vez em quando até tenho um pouco de inveja dos homens, porque E nisso a gente tem um pouco de vantagem que não passa por essa turbulência de hormônios, né? são várias turbulências de hormônios que a gente tem, porque a gente tem uma todo mês, a gente tem uma bem especial na gestação e depois vem a menopausa. E ainda assim, o estrogênio, que é a grande vantagem ali de nos proteger com relação ao impacto vascular, é só até a menopausa. Exatamente, daí para frente ele acaba decaindo, é por isso que hoje o que a gente vem vendo nos estudos é realmente o como é vantajoso para a mulher fazer a reposição hormonal quando bem indicada, né? Olhando todos os possíveis efeitos adversos que podem ter dependendo de cada uma. Perfeito. E você falou um pouquinho bem importante, a gente precisa ajudar, prevenir. Como é que a gente pode contribuir com isso, né? Então, pensando do ponto de vista da suplementação, por exemplo, quais suplementos têm mais respaldo científico para a gente auxiliar as mulheres ali a manter essa perda toda de desempenho? O que a gente tem de completamente consolidado já é uma creatina, que a gente já está habituada com ela, né? Aumentando a força, então ajudando essa mulher a recuperar a massa muscular que o corpo tende a perder nessa fase. A gente pode falar do whey aqui, né? A proteína é muito importante. Essa mulher precisa de uma boa suplementação proteica, até para combater a sarcopenia, que é super normal em mulheres pós-menopausadas. A gente também tem aquele combinho de vitamina D, cálcio e vitamina K para preservar a saúde óssea, que vai ser completamente necessária para essa mulher ter um bom desempenho esportivo.
O magnésio, que pode melhorar ali no sono e também no metabolismo energético. E eu acho que ainda falaria o ômega 3, que protege, né, o sistema cardiovascular dessa mulher. E quando a gente já pensando, né, em mais alguns suplementos, os que a gente vê que estão trazendo ali pesquisas que prometem, né, dar uma melhorada também, a gente pode citar a coenzima Q10, que dá uma melhorada ali nessa energia da mitocôndria, então ajuda naquele cansaço que tem nessa fase. Eu diria a N-acetilcisteína, que ela super protege o fígado, já que essa mulher tem tendência a aumentar a gordura visceral e corporal. A gente ainda tem ácido alfa-lipoico, que melhora a resistência à insulina. A gente pode falar de Vitex, que vai ajudar a dar uma regulada nos hormônios enquanto ela não faz a reposição, ou para quem não pode fazer a reposição. Ainda tem próprios ativos, que a gente pode falar ali em aliviar sintomas de depressão e ansiedade. Enfim, tem alguns que a gente pode ajudar a mulher a passar melhor e manter o desempenho. Ótimo, é uma boa notícia. Não sei E se tem com o que trabalhar, a gente tem como ajudar essa mulher, ela não precisa passar perrengue. perfeito. E vamos dar uma olhada, então, um pouquinho mais de detalhe em vários desses. Mas, mesmo da gente entrar no detalhe, eu acho que também é importante entender o que que não pode. Tem algum risco, alguma contraindicação de suplementos nessa etapa? Então, a gente tem que ter cuidado porque a autossuplementação é um problema, né? Porque a gente tem suplementos, alguns desses que eu citei, que eles podem ter interações medicamentosas, que são medicamentos comuns nessa fase, como antidiabéticos, ansiolíticos, anticoagulantes, antidepressivos, então a gente tem que ter esse cuidado. Alguns outros, eles são contraindicados para mulheres que têm histórico de cânceres, que são hormônio dependentes, e alguns, quando em altas dosagens, vão ser altamente tóxicos para o corpo. Então, a gente tem que cuidar, né? É sempre uma orientação muito individual e muito bem acompanhada para não trazer nenhum malefício em vez de benefício. Perfeito. Isso é parte das mensagens que a gente passa aqui sempre, individualizar e com acompanhamento. E vamos então dar uma olhadinha em algumas dessas coisas mais importantes que acontecem na menopausa e como é que estes suplementos podem agir. Começando pelo, acho que assim, um dos pontos principais, uma das principais consequências, né? Tem a queda hormonal, a partir do momento a gente passa a ter uma dificuldade maior em ganhar massa magra, na verdade a gente começa a perder massa magra se não fizer o... Bom, a gente já vem perdendo, mas se acentua ainda mais essa queda se não fizer um esforço muito especial para manter. E aí a suplementação de proteína ganha um papel bem especial. Então, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa importância da suplementação de proteína, dosar, momentos. A proteína já é importante, né, em todas as fases da vida, mas especificamente nesse período, né, no climatério, nessa transição, o corpo da mulher ele responde menos à proteína. Ele não consegue responder tão facilmente. Então é por isso que é muito necessário a gente manter elevada essa carga proteica o dia todo. Então a gente trabalha com doses um pouco mais altas, né, de 1,6 até 2,5 gramas por quilo de peso. Que nem como a gente trabalha hipertrofia para homem, por exemplo, e preferencialmente dividido em todas as refeições do dia. A gente vê nesse período que é importante manter essa quantidade de aminoácidos em corrente sanguínea alta o dia todo, justamente para evitar o catabolismo muscular. Perfeito. E especificamente a suplementação, tem algum momento melhor? Aquele clássico do pós-treino, ou antes de dormir, faz diferença nessa etapa da vida em particular? Aqui ela é importante em toda situação que a mulher não conseguir ingerir naturalmente uma fonte proteica. Então, se ela não conseguiu no café da manhã, a gente pode suplementar o whey de manhã. Se ela não conseguiu por algum motivo no almoço, põe no almoço. Se não consegue no jantar, então assim, ele é importante o dia todo. Aonde ela não conseguir estar ingerindo proteína de forma normal, né, de forma dietética, a gente põe a suplementação para ela. Perfeito. E também entre as diferentes formas de suplementar proteína que a gente tem. Tem o whey, tem o colágeno, tem... Hoje a gente tem uma variedade ali no o próprio BCA mais específico. Qual que é, novamente, para essa etapa, faz diferença? Algum é melhor do que o outro? Eu diria que algum é superior. A gente vê no mercado mais facilmente o whey, né? Sempre com mais fácil de achar um de boa qualidade. Mas hoje em dia as proteínas vegetais, elas vêm muito completas, né? Melhorando cada vez mais também o sabor, a palatabilidade. Então também são uma boa opção. E o colágeno tem sempre aquela indecisão entre ele faz o papel completamente ou não. Às vezes eu acho que ele é super bom, porque para muitas mulheres você acaba tendo dificuldade ali de algumas intolerâncias alimentares, ou tem uma digestão mais dificultada, quando associado com os outros
BCAAs, né, que a gente está ingerindo do frango, do ovo, do queijo, enfim, ele é um complemento sim, e se é mais fácil para essa mulher acabar ingerindo o colágeno porque ela se sente melhor, também dá para ser uma fonte proteica no dia. Perfeito. Então, realmente, assim, mantém muito parecido com o que é a nossa recomendação geral para as pessoas. Vai aumentar a necessidade proteica, mas a forma de ofertar essa proteína tem muito a ver com a particularidade da questão intestinal, do momento do dia em que ela precisa dela. Perfeito. Isso, a mulher não está doente, né? A gente só está tendo que ter um olhar a mais, porque o corpo está pedindo um olhar maior, que está dificultando um pouco a vida dessa mulher. Então a gente tem que fazer tudo o que a gente já fazia, respeitando as mudanças e mais bem feito. Perfeito. Eu gostei muito esse olhar, esse olhar. É, E aí, outros que você mencionou, aliás, o primeiro que você mencionou, e um que eu acho que sempre vale a pena citar, porque queridinha na nutrição esportiva, mais pesquisado na nutrição esportiva, né? A gente vai vendo cada vez mais funcionalidades para a creatina. Então, a creatina, nessa etapa também, a gente tem visto muito benefício. O contexto mulher, as mulheres temos menos creatina, o contexto, né, da idade também, que acontece na menopausa, a gente sabe que quanto mais idade a creatina, mais interessante é. Quais são os benefícios que a mulher pode esperar da creatina na menopausa e também como fazer essa suplementação? ela faz aquele geral que a gente está habituado, né, de aumentar a força, aumentar o desempenho, e com isso ajuda essa mulher a preservar a massa muscular, que ela está indo embora, assim, como se fosse uma água ligada água abaixo. Então, ela é importante mais ainda nessa fase. E o que eu acho interessante da creatina para essa fase específica é porque, por esse aumento de força e aumentar o desempenho, ela previne essa mulher de entrar ali numa perda óssea, que é incrivelmente comum e que é onde a gente mais vê lesões e fraturas ósseas é justamente em mulheres no climatério ali pós-menopausadas. Então, além de fazer esse papel de ganho de massa muscular, ele tem esse segundo papel, né, esse papel secundário de manter a saúde óssea, é imprescindível para a qualidade de vida e autonomia da mulher, né? Perfeito. E acho que com essas palavras a gente pode botar uma pequena pausa. Já já voltamos com a Nutri Responde, porque eu quero aprofundar um pouquinho nisso aí. Leonardo, no bloco anterior a gente falou sobre qual é o contexto da menopausa, como é que ela impacta na saúde, na qualidade de vida, mas especialmente no desempenho das mulheres, e um pouquinho ali da importância da suplementação proteica para preservar uma massa muscular, até mesmo ganhar. E a gente estava entrando nessa questão da creatina e o seu papel, inclusive, em preservar a massa óssea, que vai ser fundamental para uma mulher que pratica atividade, uma mulher atleta, que tem uma tendência maior à lesão nessa etapa da vida. E eu queria dar uma aprofundada nesse tema da questão óssea, porque é outra das consequências que a gente vê, outra das preocupações que a gente tem com a menopausa, né? Além da massa muscular, é preservar a saúde óssea. E quando a gente pensa da mulher atleta, né, que eu vou fazer uma pergunta mais específica, se a mulher atleta, dependendo da modalidade que ela tiver, talvez ela tenha uma demanda ali específica de mudanças de composição corporal, e a gente volta a ver aquela questão de uma demanda energética alta, que nem sempre é suprida, que também impacta na saúde óssea, aliada a essa mudança hormonal. Então, como cuidar
da saúde óssea da mulher atleta? Bom, a gente falou da creatina agora, né, no finzinho do bloco anterior, e aí a gente tem aquela tríade, né, super conhecida de vitamina D, vitamina K2 e cálcio. Porque daí a junção desses três vai fazer que um aumente a absorção do cálcio que eu estou ingerindo. O outro é o próprio cálcio, que é necessário para a construção, né, óssea, e o outro direciona justamente esse cálcio que eu estou ingerindo e absorvendo mais para os ossos. Então, acho que essa tríade é o suplemento que a gente mais poderia usar junto da creatina para melhorar a saúde óssea e prevenir futuras lesões. E a gente ainda pode falar do magnésio, que no final ele vai ajudar a fixar tudo isso lá no osso e manter tudo na saúde que a gente quer. Adorei, bem direto ao ponto. E dosagens variam nessa etapa? Com certeza, porque quando a gente tem a gente vai acompanhando, né, exames bioquímicos, a gente vê que umas têm uma deficiência maior de cálcio, outras menores, então varia ali a dosagem de cálcio. A mesma coisa para vitamina D. A K2 a gente usa doses mais globais, como ela é só um direcionamento. E a creatina também, né, segue sempre aquela dosagem de 3 a 5 gramas, que funciona muito bem para todo mundo. E o magnésio a gente tem também ali uma quantidade ampla que a gente pode dar, sendo de 100 até 400 miligramas. Aí também a gente pode dosar para ter certeza que está fazendo a suplementação mais certa e individualizada para essa mulher. Perfeito. Tem alguma recomendação específica? Porque a normalidade da vitamina D ela é muito ampla. Nessa faixa etária, a gente tem uma recomendação específica de qual é o ideal de vitamina D? Então a gente pode seguir aquela base certinha que girando ali em 40, 50, tá ótimo. A gente não precisa ter níveis altos, até porque a gente volta naquela questão de poder trazer toxicidade, que daí a gente está mais prejudicando do que melhorando a saúde dessa mulher. Então, viu ali no exame aquela dosagem de 30, 40, 50, dá para se sentir seguro nisso e que tá tudo bem. Perfeito. E eu acho que dá para manter segurança ainda com dosagens maiores. A gente não precisa necessariamente buscar elas como um objetivo, mas acho que pode ficar tranquilo se estiver com níveis maiores ali de vitamina D também. Se vê que até 80 é tranquilo, né? A gente começa a ver realmente um perigo ali em torno de 100, então só ter uma cautela maior. E aí fazer a suplementação conforme, que nem você falou, de acordo com os exames. Isso Perfeito. aí. E outro ponto que é comum na menopausa, que você já mencionou também, mas como é que a gente lida com ele? Que é aquela fadiga a mais, né? Aquele cansaço, aquelas alterações de humor, probleminhas de sono e os famosos fogachos. O que a gente pode fazer? Veja, aí até tem alguns que eu já citei. Eu gosto muito do Vitex, porque ele ajuda a dar uma regulada nos hormônios. Ele funciona bem ali nessa transição da perimenopausa, né? Ele é bom para esse início do climatério. Quando a mulher já, né, passou aquela data da menopausa, ele já não faz mais tanto efeito. Mas a gente vê que os valores são maiores bem nesse início. Então, o Vitex é ótimo para isso. Eu gosto muito de usar crocs ativos porque ele melhora muito o humor e a ansiedade que a gente vê muito característico nessa fase, né? Até aquele estresse um pouco acentuado que até as mulheres ficam preocupadas, dizendo, estou estressada com tudo. Tem uma suplementação específica que eu gosto muito, que é a hormona, que ele é um mix de fitoterápicos que eles ajudam muito no libido. É outra queixa recorrente, né? Enfim, sem hormônio, realmente. A mulher tem uma dificuldade ali de manter o libido mais alto. E eu gosto muito também do magnésio e alguns fitoterápicos, como a passiflora, o mulungu e a valeriana, justamente para ajudar no sono. Que melhorando o sono, a gente melhora depois a energia que ela tem durante o dia. E bem pontualmente ali para melhorar o desempenho durante o dia, eu gosto da teacrina. Ele é como se fosse um pré-treino, mas ele não tem os efeitos da cafeína, né? Que acaba piorando os quadros de ansiedade que essa mulher tem nessa fase. Então, acho que é um mix bom aí de outros suplementos que a gente pode estar usando. Fantástico, adorei. Renato, para a gente fechar aqui hoje, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão nessa fase, estão ali sentindo os efeitinhos no desempenho, mas que elas querem cuidar do desempenho, da qualidade de vida? Eu acho que assim, primeiro é entender que a menopausa, toda mulher vai passar, e a gente espera que a mulher passe, porque ela precisa, né? Isso quer dizer que ela tem uma vida longeva, e entender que não é o fim da performance. A gente fazendo a alimentação adequada, uma suplementação inteligente, um treino de força com intuito, né, com bastante dedicação, é totalmente possível manter a qualidade de vida, manter o desempenho,
preservar a massa magra e ter uma vida ali com muita qualidade até que Deus permita. Adorei, assina embaixo. Leonardo, mais uma vez, muito obrigada. Prazer te receber. Imagina, obrigado eu, foi um prazer. Eu adoro falar sobre esse tópico, né? É muito legal ver o quanto a gente pode melhorar a vida das mulheres com um pouco de suplementação e um pouco de nutrição nessa fase. É um tópico realmente relevante, eu diria eu, e que não é tão falado assim, né? A gente precisa se debruçar mais Exatamente. as pessoas que falam Que sobre é isso. isso, né? 100% das mulheres vão passar por essa fase. Então, o que a gente puder disseminar de informação, melhor. É verdade. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a vocês que nos assistem. Aproveitem, curtam, compartilhem com Caio da Nutri. A gente se vê.